Moscou, 23 horas e 14 minutos do dia 26 de setembro de 1983. Em um bunker abaixo da cidade, uma sirene dispara. Numa tela, em letras vermelhas, Launch. Um homem está sentado na frente daquela tela. Ele tem, segundo o protocolo do próprio sistema, entre 12 e 15 minutos para decidir se o mundo vai acabar. O sistema que disparou aquele alarme foi construído, testado e aprovado por uma das maiores potências militares da história. Levou anos de desenvolvimento, bilhões de rublos e a aprovação de centenas de engenheiros. E ele estava certo. O alarme era real. O sistema detectou exatamente o que foi projetado para detectar. O problema é que aquilo não era um míssil. O homem se chamava Stanislav Petrov, tenente-coronel da Defesa Aérea Soviética. Naquela noite, ele estava de plantão no centro de comando de Serpukhov 15, monitorando o sistema OKO, uma rede de satélites desenhada para detectar o calor do motor de um míssil balístico americano no momento exato do lançamento. O protocolo era claro. Se o OKO confirmasse um lançamento do ZUA, a resposta soviética seria uma contra-ataque nuclear imediato. A lógica por trás disso não era paranoia gratuita. Um míssil Pershing, 2 baseado na Europa, levava menos de 10 minutos para chegar a Moscou. Não havia tempo para esperar e ver. O sistema existia precisamente para que ninguém precisasse esperar. Na tela de Petrov, o computador não mostrou possível ameaça. Mostrou o lançamento, o nível mais alto de confiança que o sistema podia emitir. Depois de um míssil, o sistema indicou outro. Depois, mais um. Até 5 mísseis Minuteman, todos partindo de uma base americana, todos com destino à União Soviética. Um sistema de bilhões de dólares, construído pelos melhores engenheiros do país, projetado especificamente para esse cenário, dizendo: sim, é real, com a maior confiança possível. O que mais alguém precisaria saber para apertar o botão? Petrov não acreditou no próprio sistema. Ele tinha 15 segundos de choque puro, segundo seu próprio relato. E depois, começou a procurar uma razão para duvidar daquilo que a máquina dizia ter visto com certeza máxima. A razão que ele encontrou não estava em nenhum manual. Era essa: se os Estados Unidos realmente decidissem começar uma guerra nuclear, eles não fariam isso com 5 mísseis. 5 mísseis não destroem a capacidade de retaliação soviética. Eles apenas garantem que a retaliação aconteça. Um primeiro ataque real seria uma saturação total, centenas de ogivas, não um punhado. Petrov classificou o alerta como falso. E então, fez algo que o protocolo não previa. Não relatou aos superiores que havia ocorrido um ataque. Relatou que o sistema havia falhado. Os radares terrestres soviéticos, que levariam mais tempo para confirmar qualquer coisa, não detectaram nada chegando. Os minutos se esgotaram. Não havia mísseis. O sistema mais avançado do arsenal soviético, projetado por especialistas, aprovado em todos os testes, dizendo a verdade com a maior confiança técnica possível, estava errado. Completamente errado. E o motivo do erro era ainda mais estranho do que o próprio alarme. A investigação que se seguiu encontrou a causa. Os satélites OKO operavam em uma órbita específica, chamada Monia, desenhada para que pudessem observar o território americano em ângulos baixos por longos períodos. Naquela noite, a luz do sol refletiu em nuvens de altitude elevada logo acima de bases de míssil americanas. E o sensor infravermelho interpretou aquele reflexo exatamente como a assinatura de calor de um lançamento de ICBM, 5 vezes. O mesmo erro, repetido 5 vezes em sequência, no mesmo sistema. Um erro de reflexo de luz solar em nuvens, algo que qualquer engenheiro de ótica conhece, passou pelos testes, pela aprovação, pelos anos de desenvolvimento de um sistema cuja única função era não cometer esse tipo de erro. Como isso passou despercebido até a noite em que quase importou? Não passou despercebido. O sistema já havia apresentado alarmes falsos antes.
Não era a primeira vez que o Oco via coisas que não existiam. A diferença é que daquela vez ninguém morreu. Então, ninguém parou o programa. As falhas anteriores foram tratadas como ruído estatístico aceitável, não como evidência de que o sistema não fazia o que diziam que fazia. E aqui está o que recontextualiza tudo. O protocolo soviético de lançamento sob alerta agia em minutos, sem esperar confirmação independente. Não existia por acidente. Ele era a resposta racional a uma ameaça real. Mísseis baseados na Europa que reduziam o tempo de decisão de Moscou a praticamente zero. O sistema OCO não era paranoia desconectada da realidade. Era a resposta lógica, ponta a ponta, a uma equação de tempo que de fato existia. O erro não estava em construir um sistema para decidir rápido. O erro estava em assumir que decidir rápido e decidir corretamente eram a mesma coisa. A arquitetura inteira, satélites, protocolos, prazos de minutos, foi desenhada para retirar a incerteza humana da equação. E funcionou exatamente como projetada. A máquina fez seu trabalho com perfeição técnica. O que faltou não estava na máquina. Petrov era, segundo sua própria formação, alguém preparado para confiar no sistema. Ele havia ajudado a desenvolver os softwares que processavam os dados daqueles satélites. Ninguém na sala entendia melhor do que ele como o Oco deveria funcionar. E, portanto, ninguém estava em posição mais forte para confiar nele. Depois da confirmação de que ele estivera certo, o que aconteceu com Petrov? Nada. Nenhuma medalha. Nenhum elogio público. Ele foi interrogado pelos próprios superiores sobre por que não havia preenchido corretamente o livro de registro durante os minutos do alarme. Sua resposta: registrada. Ele tinha um telefone em uma mão e o interfone na outra, e não tinha uma terceira mão para escrever. Petrov não foi promovido. Foi reassinado para um posto menos sensível e pouco tempo depois deixou o exército. Segundo ele mesmo, a razão era simples. Premiá-lo oficialmente significaria admitir, por escrito, que o sistema, construído por outros homens, com outras carreiras em jogo, havia falhado. Reconhecer o acerto dele exigiria punir os responsáveis pelo erro deles. Mais fácil não reconhecer nada. O incidente inteiro foi mantido em segredo por mais de uma década, só revelado em 1998. Voltando à pergunta do início. O que mais alguém precisaria saber, além de o sistema diz, que é real com confiança máxima? A resposta agora é desconfortável, porque não é sobre tecnologia. É que o sistema mais caro e mais avançado do arsenal nuclear soviético dependia, no momento decisivo, de uma pessoa disposta a desconfiar dele. E essa mesma estrutura, depois de sobreviver graças a essa desconfiança, tratou a desconfiança como um problema administrativo a ser arquivado, não como a única coisa que funcionou naquela noite. O sistema Oco continuou em operação depois de 1983. O protocolo de lançamento sob alerta, minutos para decidir, sem tempo para confirmação externa, continua sendo, até hoje, parte da postura nuclear de potências com mísseis baseados perto de fronteiras inimigas. A arquitetura, que quase terminou o mundo numa noite de setembro, não foi desmontada. Foi mantida, porque a ameaça de tempo de voo que a justificava também continuou existindo. E aqui está o que conecta tudo. O protocolo nunca foi corrigido para depender menos de um julgamento humano sob pressão. Foi corrigido, quando foi, para que o próximo Petrov tivesse, na melhor das hipóteses, alguns minutos extra antes de decidir. A variável que evitou a guerra em 1983 não foi eliminada do sistema. Ela continua lá, sentada na cadeira, esperando a próxima falha de sensor. Porque é mais barato manter uma pessoa como margem de erro do que admitir que a margem de erro do sistema é zero. Em algum lugar, hoje, existe uma sala parecida com aquela. Uma tela, um protocolo que dá minutos, não horas, e uma cadeira vazia, esperando alguém que, se o sistema funcionar exatamente como projetado,
com perfeição técnica total, vai ver mais uma vez a palavra lançamento.